Nós estamos reunidos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, espirituais e temporais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, esteja em sua casa. Bom dia, né? Que bom, que alegria para nós começarmos bem o nosso Santo Rosário, nosso dia, esse grupo maravilhoso, né? De oração, de palavras, né? Da palavra de Deus. Aqui nós vamos rezar o Rosário, meditar a palavra de Deus, né? Conversar. E aí você vai também me ensinando, também aprendendo, assim a gente vai rezando uns pelos outros, né? É família, e a família deve rezar para com aqueles que pertencem, né? E nós somos filhos de Maria, então temos que rezar para todos. Mesmo aqueles que não merecem, eles também merecem o céu, né? Então vamos consagrar o nosso dia nas mãos de Nossa Senhora Aparecida, entregando tudo a ela. Essa semana, esse mês, os seus dificuldades, enfim, alegrias, tristeza. Entregue tudo nas mãos de Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigo de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia. Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial, cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim que, servindo fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Que alegria! Vamos iniciar o nosso rosário, iniciar aqui
as meditações, para que nós possamos começar bem, né? Isto nos traz, assim, um pouco de paz e direção para que eu e você possa decidir o que fazer no dia de hoje. Então, pedimos ao Espírito Santo. É Ele que vai anunciar. Ele vai abrir portas e portões para você e para mim. Então, pedimos a Ele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado. E renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei o que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos em socorrer-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos ao anjo da guarda para que guarde nossos filhos, a nossa família, e guarde aonde eu for, ele esteja comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Também vamos pedir perdão dos nossos pecados. Para você rezar bem, você precisa também estar em estado de graça. Precisa pedir perdão a Deus das ofensas que recentemente, no dia de ontem, fizemos a Deus. Então, você tem e eu temos que reconhecer que por pensamentos, as palavras que saem da nossa boca ofendem a Deus, porque o nosso coração ainda está apegado neste mundo. E nós não temos o amor que precisamos ter para agradar a Deus em todos os sentidos do dia. Peça perdão. Então eu peço perdão também dos meus pecados, das minhas palavras, maledicência, meu orgulho, vaidade, enfim, reclamações. Se eu ofendi a Deus, Nossa Senhora, tratei bem aqueles que Deus me mandou no dia de ontem, agradável ou não, no meu trabalho, como que foi meu trabalho ontem, né? Eu fui dedo duro, eu machuquei alguém, né? Então pedimos perdão a Deus, porque o pecado, ele está um passo à nossa frente. Você pensou, já é pecado, né? Se Jesus disse, se você desejar a mulher do próximo, o homem do próximo, né? Já está cometendo adultério. Então a gente tem que viver no desapego de si mesmo. Deixar que o Senhor Jesus, é Ele que faz, é Ele que julga, não somos nós. Nós não temos direito de falar de ninguém. Então, nem dos nossos filhos, principalmente dos nossos filhos. Nunca fale mal dos seus filhos, para ninguém. Eles foram gerados por você. Saíram do seu ventre. Imagine, não importa como o seu filho está hoje. Não importa com a situação que ele se encontra. Às vezes não é culpa dele. Mas você tem que ver que é um milagre de Deus.
Como pode, né? A minha filha, o meu filho, né? Tem 1,80 m, sei lá, um filhão grande, né? Saiu dentro de mim, né? Então, se é filho, já é uma bênção, mesmo que seja do outro. Então, nós abençoamos nossos filhos em tudo. Então, peça perdão a Deus da maneira que você agiu, cabeça quente, preocupação. Nós ainda não estamos, né? A confiança total em Deus, em Nossa Senhora. Às vezes eu preciso me confessar, né? Preciso ter um diálogo com alguém que me oriente, um diretor espiritual, né? Vamos dizer assim. Alguém que você possa desabafar, contar os seus problemas. Alguém de confiança. Peça a Deus para te mandar uma pessoa para te orientar. Peça a Deus para te dar um diretor espiritual. Então peça perdão a Deus. A partir de agora, vou mudar meus atos de palavras e pensamentos. Não vou mais reclamar do frio, do calor, da chuva, do vento. É pecado, sabia? É pecado venial você dizer assim, né? Esse tempo tá louco. Ora tá frio, ora tá quente. Você não pode chamar algo que Deus criou de louco. Tudo que Deus colocou para nós nesse habitar foi feito por Ele. Porque nós somos, quando a gente reclama, é porque nós somos egoístas. Se você reclama do calor, porque você gostaria de ter um ar-condicionado, né? Você gostaria de ter um ventilador, né? Mas tem lugar que o calor é necessário. Como que vai secar a sua roupa que você lava? Como que você vai poder tomar um banho de rio, de praia, não sei? Tem que estar calor para secar as águas das ruas, né? Enfim, Deus sabe o que faz. Então pedimos perdão a Ele. Confesse seus pecados. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com fé, com alegria, né? Agora sim, nós podemos iniciar a nossa oração, o nosso dia, porque nós já pedimos perdão, né? Nós já reconhecemos que somos nada, agora nós vamos caminhar na fé. Vamos entregar nas mãos de Nossa Senhora
o nosso dia e olhar aquilo que Deus tem para nós, né? Toda vez que você amanhecer o seu dia, né? É bom você pegar a palavra de Deus. Tá? É um meio para que você tenha uma direção espiritual, tá? É meio para que você tome rumo segundo a vontade de Deus, não a nossa vontade. Vamos lá para o Evangelho. Nós estamos já terminando, né? A sexta semana da Páscoa, né? Estamos já na semana de Pentecoste, nos primeiros dias, né? Já no primeiro dia de muitas novenas que fazem, a igreja faz a novena, né? Todos fazem. É a maior e mais importante novena da Igreja Católica, né? O Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós estamos na sexta semana, sexta-feira, ainda estamos Atos dos Apóstolos, né? Você pode também passar pela primeira leitura. A primeira leitura sempre ela é dirigida para o Evangelho, né? O Salmo também, tá? Então, é importante você também dar uma lida na leitura do dia, tá? Porque ela complementa o Evangelho do dia. Então, você precisa também ver, a primeira leitura sempre é do Antigo Testamento. São os livros que tem na Bíblia, né? Então, e acompanha o tempo da igreja. Quando é tempo comum, né? A igreja se veste de verde, e tem o dia do mártir, que é de vermelho, né? Tem o branco, rosa, enfim. Você acompanha também o andar da igreja. Então, se você, em 3 anos, você lê a Bíblia inteirinha, só acompanhando o Evangelho do dia. Né? Então, é importante você ter esse hábito, tá? Não é você pular um dia sim, um dia não. É como você escovar os seus dentes, é todo dia. Como alimentar todo dia, não é? Tomar banho todo dia. Então, você pega ali, nós vamos lá. Atos dos Apóstolos, né? Estamos aí na metade, estamos chegando já também no final, né? Capítulo 18, estamos lá. Então, aqui está falando de uma nova comunidade, né? De Corinto. Né? Paulo passa por ali. Né? Então, o Paulo dirigiu-se muito a pagãos. Né? Ele foi alguém que Jesus preparou. Paulo não foi por acaso. Jesus quis que ele sofresse por causa de mim, do Evangelho. Paulo se tornou uma coluna da nossa igreja. E a gente também temos que ser uma coluna da nossa casa. Né? Eu diria da nossa casa. Se você for uma coluna aí na sua casa, ótimo. Tá? Se Paulo se tornou da igreja, nós temos que ser da nossa casa. O esteio. Aquele que segura. Aquele que aguenta o rochão. Tá? Então, você peça ao Espírito Santo, pois é ele que deu a força por Paulo. Ainda Saulo, né, nós sabemos que ele ficou cego, porque estava em pecado mortal.
numa ignorância de procurar seguir os cristãos. Ele estava na sua religião. Ele estava certo. Saulo não estava errado, porque ele defendia a sua religião. Na sua cabeça, os cristãos eram uma seita. E ele matava por Deus, né? Prendia em nome de Deus, nome da igreja. Então, ele perseguia. E essa perseguição passa a ser nós também. Nós perseguimos Jesus. Nós somos Saulos. Nós vamos em nome de quem? Se não é de Jesus, você já sabe de quem você está seguindo. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Uma noite, o Senhor disse em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales. Olha só. Paulo também, ele caminhava em direção do vento, ou seja, o Espírito Santo era ele que andava com Paulo e punha Paulo em muitas friagens, né? Em frias, vamos dizer assim, né? Porque ele tinha que ir aonde ele sabia, né? O Espírito Santo disse a ele: vá. E vai dizendo a ele, ir para Roma, em muitos lugares, está aqui. Ele mandava cartas, né? Sabia que ele ia dar a cara a tapa, ia sofrer. Mas o Espírito Santo disse, Jesus disse a ele, numa visão, né? E para nós hoje, a você que está aí, né? Não tenhas medo. Não tenhas medo. Continua a falar e não te cales. Olha, se você é um pregador, se você é digamos, um ministro extraordinário da comunhão, se você faz leitura, é uma catequista, não pare de anunciar. Se você reza o rosário, não pare de rezar. Está difícil? Quem disse que era fácil? Não traga fardos para você. Se o Senhor disse, não tenhas medo, caminhe. Dentro das suas dívidas, da falta de dinheiro, de alimentos, não importa. Caminhe para frente. Não fique deprimido. Não fique aí e procurando um barranco para vocês encostar. A depressão é justamente isso. Ela deprime você. E Jesus disse, não tenhas medo, levanta-te. Saia desse quarto. Abre as portas. Vá em busca do ideal, da verdade. Muitas vezes do perdão, não sei. Não tenhas medo, porque eu estou convosco. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele te dá coragem. Ele vai na frente, abrindo as portas da sua vida. E continua, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Olha bem. Jesus completa nessa visão a Paulo. Levanta-te, siga em frente, não tenhas medo. Olha, ninguém vai te pôr a mão. Tá?
E também ninguém vai te fazer mal. Ninguém. Aqui o ninguém significa Satanás. Ele não aproximará de você. E nessa cidade, ele diz, há um povo, numeroso que me pertence. Veja bem, Jesus está dizendo que na sua casa tem pessoas que pertencem a Ele. Então ele precisa suscitar você, meu irmão. Você tem que ter coragem para anunciar a palavra dentro da sua casa. Veja bem, olha que missão que Deus está dando para mim e para você. Anuncie, não tenha medo, não tenha vergonha. Estou convosco e ninguém vai te fazer mal. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhe a palavra de Deus. Essa comunidade de Corintos, tinha muitos que pertenciam a Jesus, que tinham que ser batizados. Olha, na sua casa também, meu irmão, na minha. Precisa anunciar. O evangelho de hoje, Então, vamos lá. Vamos continuar a nossa caminhada. O evangelho continua também de João, Já no capítulo 16, de 20 e 23. Então, vamos lá. Procura a palavra de Deus aí. E vamos ver aí, continuar, Você sabe que naquele tempo, você vai dizer hoje, tá? Então não tem aquele tempo mais. Aquele tempo não existe. O que existe é esse momento que eu estou falando com você. Disse Jesus aos seus discípulos. Se coloque aí no lugar dos discípulos. Tá? Não vamos meditar com os discípulos lá na época, mas vamos colocar-nos no lugar dos discípulos, que somos nós que estamos aqui agora. Na verdade, os discípulos já estão com Deus, estão todos no céu, intercedendo por nós. Mas eu e você não, estamos aqui. Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vos agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E nem vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não perguntareis mais nada. Palavra da salvação, Jesus faz uma comparação com uma mulher grávida, Aqui, os apóstolos, estão apegados a ele. Estão tristes porque Jesus vai voltar ao Pai.
E esse momento de tristeza ali vai se tornar em alegria, porque ele voltará e mandará o Paráclito, o Espírito Santo. A dor do parto é a dor nossa que sentimos também. A nossa alma necessita de Deus, tem sede de Deus, porque a alma é eterna. A nossa alma, ela precisa desse alimento, e é ela que vira inimigo de Deus. É por isso que nós estamos às vezes no pecado e não percebemos. Porque a alma impede você de entrar numa igreja. Você não tem coragem de ir se confessar. Há uma barreira dentro de você, de mim. A timidez. Satanás coloca uma timidez para você ter vergonha. A mesma vergonha que teve nossos pais, Adão e Eva. Esta é a vergonha que nós temos hoje. Vergonha de falar a verdade. A nossa alma está querendo, mas nós não vamos. E muitas vezes você confessa, mas não diga, e você não diz o seu pecado principal. Veja você, muitas vezes, uma mulher casada. Olha, você deu uma saidinha com alguém do seu trabalho, né? Seu chefe, vamos lá colocar alguém, né? Você deu uma saidinha, deu uns amassos lá no rapaz, né? Foi uma decaída ali, né? E aí foi aquele momento, né? E depois você, católica, como confessar isso? Você sabe que na sua comunidade o padre te conhece. Aí você vai colocar um empecilho, porque o padre conhece você. Eu confessar, puxa vida, não posso falar isso para o padre. Ele vai ficar olhando todo dia para mim, né? Olha o diabo como é que faz você. Ele vai ficar olhando, eu estou aqui na missa. Olha, que amasso você deu, hein, naquele cara. Já parou com isso, tal? Então, você acha que o padre é conhecido da sua paróquia, né? Então você não confessa. Talvez aquele foi um acaso, né? Você já não está mais com aquele rapaz, você foi lá um dia lá, né? Se perdeu um pouco, né? Como Adão e Eva, pecou. Ou, muitas vezes, você trabalha com caixa de algum supermercado e você emprestou lá uns 100 reais, né? Vamos supor, uma patroa que você trabalha, fez um pequeno roubo, né? Mas você, na hora de confessar, você se envergonha, porque o diabo, ele faz você entristecer diante de Deus. Você fica acolhido, ou seja, fica com vergonha, na verdade, e não fala. Você esconde o seu pecado. E essa tristeza, a alma, então, porque ela tem sede de Deus, porque ela quer Deus, ela entra em timidez, né? Timidez lá, e faz com que você se deprime. Você acolhe, você recolhe, diminui.
sem vergonha, e convive com esse pecado mortal que atormenta você. Aí você vai evitar até de receber a Eucaristia. E quando confessa, não fala a verdade. Não se liberta. E você não se libertando, você fica nessa tibiez. E o demônio oprime você. Jesus disse, é preciso que eu suba. Você vai ficar triste. Se você se confessar, você vai ter de novo o perdão de Deus. É claro que eu só estou comparando, né? É claro que os discípulos sabiam que Jesus ia subir e eles ficaram tristes por isso, mas eu estou comparando numa confissão, né? Pegando a tristeza dos discípulos com a tristeza que nós temos o pecado. Porque nós estamos falando da nossa família, dentro de casa, tá? E aí você perde a alegria. Você fica faltando algo dentro de você. Você fica com um buraco, porque falta a Eucaristia. É preciso quebrar. É preciso que você peça força ao Espírito Santo. Vá lá e confesse. O padre jamais vai poder dizer algo para você sobre o seu pecado. O padre também esquece, porque não é o padre, é Jesus que vai confessar. E aí que você precisa saber. Diante do confessionário, é o próprio Jesus, não é o padre. Assim como você peca, não é você, é Satanás. O diabo entrou em você, fez você pecar. Sozinho você não peca. Se você fez algo de errado, não foi Deus. Você caiu pela fraqueza que nós temos. É necessário, sim, confessar-se. E aí você vai retomar. Aí você vai ficar como aquela mulher do parto que Jesus compara. A dor de não confessar. Mas depois que você confessa, acaba tudo. É incrível. Você sai dali, sai leve. A sua alma, ela respira o ar puro de novo. Não peques mais. Aí você pode receber Jesus de volta. Ele comparou com uma mulher grávida, porque na hora do parto, você que é mãe, você sabe. Mas você se lembra das dores? Não. Seu filho nasceu, acabou tudo. É assim também na nossa vida espiritual. Jesus trouxe essa comparação maravilhosa, né? Para que os discípulos entendam, né? Comparando com a primeira leitura, você pode pegar e juntar tudo. Paulo, entrando em Corinto, Jesus disse que ali tinha muitas pessoas que ele precisava. Era dele. Então deu coragem a Paulo. Vá, ninguém vai te fazer mal. E essa coragem traz para nós também hoje. E é necessário você e eu termos
este dom do Espírito Santo, a sabedoria. O Espírito Santo lhe dá muitos dons e nós temos que ter um pouco de cada. Sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, piedade e o temor a Deus. Esses dons vai fazer você viver melhor. Hoje, a sabedoria é o primeiro dom que Deus nos dá. Veja que mesmo alguém que estuda, né, seja doutor aí, e alguém que não estuda, um leigo, a sabedoria não significa que quanto mais você estudar, mais você vai saber. Não é isso. A sabedoria que vem do Espírito Santo é o conhecimento amoroso de Deus. Ele não é um conhecimento teórico, entendeu? Quando Deus dá a sabedoria para você, é um saber amoroso. Por quê? Porque Deus é amor. Esse conhecimento da sabedoria vem do amor de Deus que inunda o seu ser. Você não precisa ser um estudado. Bom, eu vou querer ser um pregador, né? Vou orar em línguas, vou estudar, eu vou pertencer aí, né? Aos carismáticos, um grupo de oração. Mas eu tenho que estudar. Não. Você não tem que estudar. Sim, estudar sim, claro, bom. É conhecimento, né? Porque você pode ver lá em Isaías, né? Lá no capítulo 11, versículo 1 e 2. Ele diz assim, né? Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará, né? De nossas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, de sabedoria, o Espírito do entendimento, de prudência e de coragem, ainda de ciência e de temor a Deus. Tá? Então aqui mostra para nós da onde vem a sabedoria de Deus, do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, né, nós podemos ver lá que a pomba, né, em forma do Espírito Santo, desceu sobre Jesus. Então, quando você foi batizado e eu, nós recebemos o Espírito Santo e os pecados foram apagados. Então você se torna um imaculado ali, sem pecado. O neném, né, foi batizado. Então, se você foi batizado com 10 anos e era uma criança arteira, os seus pecados foram apagados.
Você é do vinho em folha. Tem uma página em branco agora. É claro que o seu andar na carruagem do dia a dia vai sujar ou não, manchar ou não, né? Também lá em Gálatas, né? A carta de São Paulo ao Gálatas, no capítulo 4, nós vamos ver lá no versículo 6. Também tem por quê? A sabedoria de Deus. Está escrito lá, né? Prova que sois filhos e é que Deus enviou ao vosso corações, no seu corações, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não é escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro de Deus. Olha, está vendo como a sabedoria é o próprio amor de Deus em nós. Você recebe esse dom que o Espírito Santo lhe dá para que você seja filho de Deus. Você não é mais escravo do pecado. Você está livre. Você já não é mais a escuridão. Os dons do Espírito Santo estão em nós. É eu e você que tornamos filho de Deus, não mais escravo. Abba, Pai. Vendo que o conhecimento, né, é um conhecer amoroso. E isso torna você e eu filho de Deus, através do Espírito Santo. Então, esse dom da sabedoria, você deve pedir a Deus. Salomão também era o filho de Davi, né? Que nasceu do pecado, né? Também da sua esposa, Betsabé, né? Que foi o segundo filho. O primeiro Deus tirou, né? Ele, de tantos filhos que Salomão tinha, Deus disse a ele que ele ia ser o rei. Né? E, claro, por causa do pecado de Salomão, os filhos se mataram, né? Se você olhar lá, né, nos livros dos reis, Samuel, você vai ver que você vai encontrar como Davi sofreu por causa dos filhos. Tudo por causa do adultério. Então, Davi, né, depois da sua morte, e Deus ainda incumbiu a Salomão a construir o templo, a casa de Deus. Não era o Davi, mas o filho dele. E Deus fez essa aliança com Davi, suscitando ali um filho. E é por isso que esse filho também se chama filho de Davi, não é isso? Que aquele cego diz: tenha compaixão de mim, Jesus. Dali nasceu de geração para geração até chegar em Jesus. E Salomão, quando foi para governar, ele não sabia nada. Era leigo, né? Era um tímido. Ele não ia conseguir governar bem o seu reino. Então, ele
numa visão, Deus apareceu a ele e disse a ele: pede o que você quiser, né? Olha lá, aquele jovem, né? Tímido, poderia pedir tudo, tudo. Porque Deus disse: peça o que quiser. Será que você pediria o quê? Então, Salomão pediu sabedoria. Olha que bênção. Para governar bem, para poder ter discernimento na hora de governar o seu reino. Então Deus viu que esse pedido agradou tanto a Deus que Deus deu muito mais a ele. Foi o homem que teve o maior conhecimento de Deus, foi Salomão. Ninguém teve conhecimento maior do que ele. Não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, não pediu ouro nem prata. A humildade de Salomão. Então, a humildade está dentro do conhecimento da sabedoria. Humildade e sabedoria andam junto. O orgulhoso jamais vai ter a sabedoria de Deus. O vaidoso não vai ter. É por isso que nós temos que ser humilde como Maria. É por isso que Maria era cheia do Espírito Santo. Porque ela era humilde. Ela se tornou serva do Senhor. Eis-me aqui. Faça segundo o que desejar de mim, a tua palavra. Maria se entregou a Deus. Na sua humildade, ela se fez nada. Ela rebaixou para quê? Para que o Espírito de Deus a possuísse e dali nascesse o Filho de Deus. Foi por isso que o Espírito Santo pousou no ventre de Maria e fez morada. E se fez homem. É Deus sendo homem, é homem sendo Deus. 100% homem, 100% Deus. Viveu o 100% como nós. Maria era a única que tinha fé dentro daquela casa onde os discípulos estavam com medo. Os discípulos, eles obedeceram porque teve uma conselheira dentro daquela casa. Maria. Uma mulher simples. Que se dava ali a ajudar. Sendo a última dos apóstolos. Ela mesma não interferiu na vida de Pedro, de João. Deixou Pedro ser Pedro. Deixou João ser João. Deixou que Madalena, ela fosse purificada e fosse a primeira a ver Jesus ressuscitado. Maria diminui. Ela não cresce. Diante de Deus, Maria nada. E nós, diante de Maria, Maria é tudo. É nós que não somos nada. Então, entre Maria e Deus, há uma infinita ali. Mas entre Maria e nós, há outro infinito.
A sabedoria veio numa menina simples. Veio em Salomão, homem simples, rapaz simples, um moleque. E tornou Salomão um dos maiores reis. E veio de longe. Até mesmo a rainha veio para conhecer e saber. Porque a fama de Salomão foi até os confins de todos os lugares da terra. E a rainha veio, trouxe presente e ficou de queixo caído quando ela viu que tudo isso, o povo tinha um rei que tinha sabedoria. E ela voltou para sua casa, alegre, forte. E Jesus também dá esse sinal. Ele não dá? Quando o povo pede, Senhor, dá-me um sinal. Diz não. O único sinal que você vai ter é o de Jonas. É de Salomão, porque a rainha veio ver. Então, meu irmão, minha irmã, você não precisa estudar para ter sabedoria de Deus. Precisa ter o desapego de si mesma, mesmo. Maria, ela foi desapegada de si mesma, ao ponto de deixar Deus agir dentro dela. Ela foi a última de todos os apóstolos. De todos nós, Maria foi a última. E foi a primeira a permanecer em pé diante da cruz. Por causa da sabedoria, o Espírito Santo sustentou Maria. Ao ponto de ela não brigar, vendo que seu filho apanhava, vendo ele carregando a cruz, vendo e relembrando daquele filhinho que ela cuidava, né? Quando Jesus cai pela primeira vez, ela lembra que Jesus caminhando, né? Neném ainda, seus anos ainda, ele caía. E Maria erguia ele. Mas ali na cruz não dava. Maria não podia erguer o seu filho. Ele tinha que levantar sozinho. Jesus cai para a segunda vez. Maria se preocupa, se lembra, quando Jesus se perdeu. Ela não pôde fazer nada. O que ela podia fazer era amar. Ela sabia que o Espírito Santo era ele que fazia, não é mais ela. Porque aquele filho já era 100% Deus e 100% homem, então ela viu tudo isso. E no amor que ela tem, por quê? Por que é um amor? Porque Deus é amor, não é? São João nos diz que Deus é amor. E é um saber amoroso, e na sabedoria de Maria, ela então silenciou, permaneceu calada, guardando com amor no seu coração e deixando que seu filho se levantasse. Sabe, ela levanta-te, levanta-te, levanta. Ela ergueu seu filho através do espírito dela. Maria ela também se transfigurou ali, ela teve o dom de ir até seu filho e ajudá-lo a erguer a cruz. O amor de mãe, com o amor de pai,
uniu-se e levantou Jesus. Ali, o amor de Deus e o amor da mãe, o amor do Pai, o amor do Espírito Santo, que suportou tudo, porque senão Jesus não suportaria. Morreria logo. Se ele aguentou, porque tinha o Espírito de amor de Deus. Você, meu irmão, aguenta firme, porque você tem o Espírito e o amor de Deus contigo. Senão você não aguenta. É tantos problemas dentro de casa que a gente não entra. É preciso ter este amor que vem de Deus. Abba, Pai. E esse amor é gratuito, porque Deus nos ama. E Jesus disse: não tenhais medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Ninguém fará mal a você, nem o diabo. Então, meu irmão, minha irmã, hoje busque a sabedoria de Deus. É o primeiro dom que Deus nos dá. Que o Espírito Santo te ilumine e te dê força.